Olá a todos, eu me chamo Joéder, eu sou um professor de História. Vou fazer uma rápida autodescrição. Eu sou um homem, cabelos ligeiramente grisalhos, estou usando uma camisa branca e vou conversar com vocês sobre a evolução da tecnologia ao longo da história humana. A tecnologia sempre esteve presente nas civilizações humanas. O ser humano sempre tentou achar ferramentas que facilitassem a sua vida. Vou dar exemplos bem simples aqui. Nesta conversa que teremos, eu vou tentar misturar coisas digitais e coisas materiais. Por exemplo, o ser humano ele precisa se alimentar diariamente. Ele cria ferramentas. Olha aqui, ó, eu tenho um talher e um recipiente. Isso facilita a alimentação do ser humano. É um exemplo tecnológico. Eu sou um professor de história, como disse para vocês, e o assunto aqui é a história da tecnologia. Eu tenho um livro de história aqui, que é uma tecnologia que os seres humanos criaram, papel e escrita, para transmitir informação. Ou seja, ao longo de toda a história humana, o ser humano vai criando tecnologias. E as tecnologias, elas vão mudando. Elas vão sofrendo um processo de aprimoração. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu tinha antes, como forma de passar informação em uma sala de aula, esse objeto aqui, ó, o famoso giz, que os professores escreviam. Olha aqui uma mudança tecnológica. Hoje eu posso usar um canetão, um bastão com tinta, para o mesmo objetivo, ou seja, uma transformação tecnológica. E esse processo de aprimoração da tecnologia, nós chegamos até esse aparelhinho fantástico, que tem N utilidades. Mas tudo isso faz parte da história humana e começa desde os primórdios, desde o começo da civilização humana. O ser humano começa usando apenas como ferramenta tecnológica a sua própria força, depois ele muda para uma força animal, ou seja, ele cria um ferramental que o possibilita a utilizar força animal. O ser humano ele começa a usar força mecânica, na famosa Revolução Industrial. Há grandes saltos tecnológicos ao longo da história humana. Invenção da imprensa, eu já falei, a própria Revolução Industrial. Agora estamos vivendo uma revolução tecnológica, ou seja, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um notebook, ou seja, que possibilita a facilidade no desenvolvimento de diversos trabalhos. Esse é o processo na história humana. O ser humano tem essa busca. Quando olhamos para a antiguidade, vemos aquelas grandes construções, as pirâmides, o Coliseu. Tudo aquilo é o ser humano buscando a aprimoração da tecnologia para poder construir aquelas grandes obras e isso trazer para a civilização humana facilidades no cotidiano. É claro, toda a tecnologia humana, e principalmente essas tecnologias que acabam tendo uma penetração muito grande na sociedade, ela vai ter um impacto na cultura. Quando a imprensa foi inventada no final da Idade Média, ou seja, possibilitou ao ser humano o acesso à informação escrita com uma facilidade muito maior, isso tem um grande impacto na sociedade daquela época. Por exemplo, desse processo vai surgir grandes movimentos intelectuais, iluminismo, vão surgir grandes avanços científicos, porque as informações ficam muito mais fáceis de serem manipuladas. A mesma coisa acontece aqui, ó. Isso aqui influencia a nossa cultura, o jeito que nos relacionamos, o jeito que temos acesso a entretenimento e uma série de fatores. Por exemplo, o ser humano gosta muito de música. Isso aqui impacta o jeito que temos acesso à música. Mas o que eu quero frisar nessa pequena conversa com todos esses exemplos que eu dei? Que a tecnologia, ela é um processo ao longo da história humana contínuo. Ou seja, o ser humano sempre vai buscar ferramentas que facilitem a sua vida em sociedade. A tecnologia é um produto social. Isso é o que descreve a habilidade desse componente. É como a tecnologia foi evoluindo ao longo da história, e
como essa mesma tecnologia impacta o nosso formato de vida. Todos seres humanos que vivem em sociedade estão dentro dessas criações e dessa mudança de panorama. Seja na utilização da força, na transposição para a força animal, para a força mecânica e para a força digital. É claro, há uma série de outras discussões que podem ser colocadas aqui. Questões éticas, morais, questões culturais, como uma tecnologia pode ser usada para A ou para B situação. Mas esses são assuntos para outras conversas. Grande prazer falar com vocês e até mais. Tchau, tchau.